Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 143 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito do contrato individual de trabalho. Neste sentido, diz o artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação do trabalho intermitente. Como vimos nas nossas aulas anteriores, especificamente na nossa aula de número 142 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, o artigo 442 determina que o contrato individual de trabalho é aquele ajuste tácito ou expresso que tenha por objetivo a relação de emprego. Alertamos na nossa aula anterior que o termo contrato individual de trabalho é equivocado, porque, na verdade, se ele se destina à relação de emprego, ele seria o contrato individual de emprego e não de trabalho. Também estamos a entender que todo esse sistema aplicado ao caput do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho não teria necessidade, bastando que se anunciasse dentro do enunciado aplicado ao artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho que o contrato individual de emprego poderia ser também acordado verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. É neste sentido que nós estamos a desenvolver quase que constantemente neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, a ideia da necessidade premente de se criar no ambiente jusoperário brasileiro um código do trabalho e um código de processo do trabalho para que todas essas arestas que a consolidação das leis do trabalho não conseguiu aparar durante os seus 80 anos já de existência e que poderia ser resolvida
a situação de cada uma delas através da codificação, enxugando-se toda a sistemática trabalhista, tanto no sentido do direito material quanto do processual, evitando a insegurança jurídica que esta incapacidade do legislador seletista em determinar com precisão o enunciado de cada uma destas situações, como, por exemplo, a do contrato individual de emprego, que estamos a desenvolver nossos entendimentos nestas nossas aulas, além de outras tantas que já alertamos em aulas anteriores, para o fim de que o direito material do trabalho e o direito processual do trabalho tivessem a mesma segurança que encontramos dentro do direito civil e do direito processual civil, já há longo tempo codificado e enrijecido por esta codificação. Determinamos, portanto, através do texto íncito no artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o tema desta nossa aula de número 143, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que o contrato por prazo determinado é o pacto vinculado a um termo final prefixado, ou ainda que dependa da realização de certo acontecimento previsível ou da execução de serviços específicos. Deflui daí que o contrato por prazo determinado é aquele pacto de emprego vinculado a um termo final prefixado. Portanto, quando se faz a elaboração de um contrato por prazo determinado, é característica essencial do mesmo que se estabeleça um termo final prefixado para a sua vigência. Ou ainda, se não for possível a fixação do termo final na própria contratação por prazo determinado, que este contrato por prazo determinado dependa da realização de certo acontecimento previsível ou da execução de serviços específicos. Como exemplo, daremos aquela situação em que se realiza um contrato por prazo determinado com o objetivo da colheita de algum cultivar. Então, vai-se fazer um contrato por prazo determinado e que não vai ter a vinculação do mesmo a um termo final prefixado, mas sim que a um termo que dependa da realização de certo acontecimento previsível, ou seja, aquele contrato para a colheita daquele determinado cultivar não tem um termo final prefixado para que se extinga, mas depende da realização de certo acontecimento previsível, qual seja o final da colheita. Ou ainda, se pudermos enquadrá-lo, o mesmo contrato por prazo determinado, na execução de serviços específicos, também poderíamos vê-lo como a execução desse serviço específico, ou seja, a colheita do cultivar. Então, terminada a colheita do cultivar, seja com 10 dias, com 15, com 20, com um mês, com 2 meses, estará resolvido aquele pacto de emprego, ainda que não esteja vinculado a um termo final prefixado.
O contrato por prazo determinado, ele só poderá ser implementado em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique. E se as atividades empresariais forem transitórias ou no contrato de experiência. Daí retiramos que o contrato por prazo determinado só poderá ser implementado se houver serviço cuja natureza ou transitoriedade o justifique. É o caso do nosso exemplo anterior, ou seja, da colheita de determinado cultivar, cuja a natureza e a transitoriedade justifica a implementação de um contrato individual por prazo indeterminado. Ou se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique, e as atividades empresariais sejam transitórias. Por exemplo, quando se tem na área da construção civil a contratação, por exemplo, mantendo o mesmo sistema que mantivemos na situação anterior, para a construção de um telhado em uma obra. A transitoriedade dessas atividades empresariais é evidente, bem como a transitoriedade e a natureza transitória do serviço a ser realizado. Ou que haja uma mão de obra específica para aquela determinada situação, qual seja a construção do telhado de uma casa, por exemplo. Então, todas essas situações, elas anunciam a possibilidade da execução de um contrato individual por prazo determinado para o cumprimento daquela tarefa transitória. Outra situação que também nos anuncia o artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho como sendo passível de uma contratação individual de trabalho por prazo determinado é o caso do pacto de experimento, ou também conhecido como contrato de experiência, que é aquele tipo de contrato voltado para que tanto o empregador tenha conhecimento da capacidade profissional do empregado, quanto do empregado em ter a sua experiência a respeito do meio ambiente de trabalho, dos sistemas laborais assumidos pelo empregador, para que ele possa exercer a sua prestação pessoal de serviços e ele possa ainda aquilatar se é realmente aquela situação profissional ou mesmo aquele ambiente de trabalho que ele deseja manter a sua prestação pessoal de serviços. Este é o contrato de experiência que, ao final do mesmo, pode ser ou não transformado no contrato individual de trabalho por prazo indeterminado. Diz o mesmo artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho que o contrato intermitente é aquele em que a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos
de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador. Nesse sentido, o contrato intermitente é aquele que é voltado para uma prestação de serviços com subordinação. É preciso que haja a subordinação para que tenha-se a validez do contrato intermitente. Ele só é possível quando a prestação de serviços não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade. Vamos nos recordar da situação do chapa da área do transporte de cargas e que é contratado apenas e tão somente para o descarrego ou carrego de determinada mercadoria nas carretas que vão fazer o seu transporte. É um contrato intermitente porque aquele chapa só é contratado na época da aposição da carga na carreta ou da sua retirada da mesma. Vencida esta situação, não há mais serviços a serem prestados e, portanto, haverá uma alternância de períodos de prestação de serviço, que é justamente quando for haver o carrego e o descarrego dos veículos, né? Terá a subordinação, porque o empregador, neste caso aqui, determina qual é o serviço a ser realizado e de que maneira o mesmo deve ser realizado pelo contratado. E haverá o período de inatividade, ou seja, vencida aquela situação da carga e descarga naquele dia, o contrato de trabalho fica estabelecido na sua intermitência, ou seja, só vai ser novamente chamado a fazer esse tipo de situação o chapa quando houver novamente a necessidade da carga e de descarga das carretas dentro da empresa de transporte de cargas. Ele não faz mais nenhum serviço para a empresa de transporte de cargas, a não ser essa de carregar e descarregar os materiais dentro das carretas. Então ele ficará um período de inatividade, aguardando ser convocado novamente para fazer aquele mesmo tipo de serviço. Essa contratação ela pode ser determinada em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador. Aí nós temos a situação tranquila de que esse contrato intermitente pode ser realizado por hora, por dias ou por meses, desde que não haja a evidente perenidade nesta contratação, né? Porque um contrato pode-se pretender seja intermitente e que o trabalhador vai executar uma tarefa cotidiana e que não tenha o estabelecimento deste hiato que permite a sua contratação através de um contrato individual de emprego intermitente.
A exceção a essa regra, quer dizer, qualquer tipo de modalidade de prestação pessoal de serviços a empregador pode ser executada através de um contrato individual de trabalho intermitente, a não ser no caso dos aeronautas, que são aquelas pessoas que desenvolvem suas atividades profissionais para empresas de transporte aeroviário, que são regidos por legislação própria, qual seja a Lei 13.475, de 28 de agosto de 2017. Portanto, os aeronautas, dentro daquelas classificações previstas pela Lei número 13.475, de 28 de agosto de 2017, não podem ser objeto de contratação através de um contrato individual de trabalho intermitente. As outras todas categorias profissionais existentes podem ser regidas por esta situação contratual de pacto de trabalho intermitente. A dos aeronautas, por força específica do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, é a categoria profissional que não pode ser adicionada a um contrato individual do trabalho intermitente. Esse capítulo a respeito do contrato individual de trabalho, ele está desenvolvido no nosso Comentários à Reforma Trabalhista, no capítulo 34, na página 157 a 160. Para aqueles que estão a acompanhar nossas aulas com base nestes nossos Comentários à Reforma Trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, portanto, encontrarão maiores detalhes a respeito desta situação legislativa no capítulo 34, nas páginas 157 a 160. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 143 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos vocês pela presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos desenvolver a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.